Maravilha, galera! Mais uma vez aqui agora para falar dos hidrocarbonetos, sua classificação, fórmula geral. Bom, galera, se for relevante essa aula, no final dê o joinha, compartilha e se inscreve no canal para que ele cresça. Galera, hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas de carbonos e hidrogênios. Então vamos aqui a exemplos de dois compostos bem pequenos da química orgânica, um o metano e o outro o metanol. Galera, o metano ele é um hidrocarboneto, por quê? Porque na composição dele você percebe apenas a presença aqui de um carbono e outros são os átomos de hidrogênio. Então ele só tem carbono e hidrogênio. Então logo ele será um hidrocarboneto. O metanol já não é um hidrocarboneto, por quê? Porque além dos carbonos e dos hidrogênios que nós temos na sua composição, ele tem a participação de um terceiro elemento que é o oxigênio, tá certo? Que eu quero mostrar aqui mais um exemplo para você, tá? Que independe da quantidade de carbono e hidrogênio na molécula. Então, a difenilamina, 99,99% dela, é feita de carbono e hidrogênio. Mas, devido a um nitrogênio que ela apresenta, ela não é um hidrocarboneto. Então, não depende da quantidade de carbono e de hidrogênio, e sim se vai ter só carbono ou só hidrogênio, tá bom? Então, se tiver só carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Se aparecer um diferente deles, não é. Pessoal, classificação dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eles são classificados de acordo com as suas cadeias, sendo abertas ou fechadas, e levando em consideração também os tipos de ligações que eles vão apresentar. Bom, para a gente memorizar aí, nós vamos desenvolver a seguinte técnica. O nome da subclasse do hidrocarboneto ele é formado por duas partes. Uma parte vai depender se a cadeia é aberta ou fechada. Então, se for aberta, a gente vai perceber que sempre eles vão ter o termo na frente ALC. Se a cadeia for fechada, esse termo aí ele é chamado de CICL. E a segunda parte desse nome ela vai depender do tipo de ligação que eles vão apresentar. Vamos então aqui por primeiro. Por exemplo, eu quero saber a que classe de hidrocarbonetos esse composto aqui apresenta. Bom, primeiro passo, cadeia é aberta. Ser aberta rima com ALC, tá certo? E agora eu vou analisar as ligações entre os carbonos. Só ligações simples. Dá uma olhadinha aqui na nossa tabelinha. A gente vai rimar aqui, galera, com o quê? Com ano. E aí você vai formar um nome chamado de alcano, que são hidrocarbonetos de cadeias abertas que apresentam só simples ligações. Vamos para o segundo, novamente cadeia aberta, então ALC. Só que agora ele apresenta uma dupla ligação e dupla vai rimar, olha lá em cima, com eno. Então você vai formar o nome de alceno, hidrocarboneto de cadeia aberta que apresenta uma dupla ligação, tá certo? Mais embaixo também uma cadeia o que, galera? Aberta, só que agora isso apresenta o quê? Apresenta uma tripla ligação, e tripla vai rimar aqui com ino, tá bom? Formando então o nome de alcino, que são os hidrocarbonetos de cadeias abertas que apresentam apenas uma tripla ligação. Lá embaixo, galera, também uma cadeia aberta, só que agora você observa que nós temos o quê? A presença de duas duplas ligações. Aí, como nós temos duas duplas ligações, de acordo com o nosso quadrinho, vai rimar com adieno. Então, alcadieno juntando as partes, hidrocarbonetos de cadeias abertas que apresentam duas duplas ligações. Bom, também dá para fazer para as cadeias fechadas. Então, você observa aqui na tua direita, a parte superior, essa cadeia aqui fechada. Então, nós vamos colocar o termo CICL. Essa cadeia fechada apresenta apenas o que, galera? Simples ligações, simples rima com ano. Então, você forma o ciclano, que são os hidrocarbonetos de cadeias fechadas, tá certo? Que apresentam simples o quê? Ligações, tá bom? Indo mais à frente aqui, galera, nós temos também uma cadeia fechada, só que essa cadeia fechada agora ela tem uma dupla, e aí você vai colocar o eno, então vai virar cicleno. A última não vai dar para fazer isso, galera, porque por tradição ela é chamada de aromática, que é aquela que é a menor, né? Se baseia no benzeno, que você é formada por 6 carbonos, e você vai ter a alternância de 3 ligações do tipo que dupla por 3 ligações do tipo simples, no qual nós já falamos em aulas anteriores. Pessoal, próximo passo aí, vamos fazer um exercício e juntamente com isso, elaborar para você a fórmula geral dos hidrocarbonetos, começando aqui pelo alceno. Então veja bem, quantos hidrogênios existem em um alceno com letra A, 2 carbonos? Pessoal, aqui nós temos duas formas de fazer. Um é pelo raciocínio lógico e outra é pelo que nós chamamos aqui em cima de fórmula geral. Vamos para o primeiro passo, que é construir a molécula. Então, 2 carbonos, você taca aí dupla entre 2 carbonos e você vai chegar nesse resultado aí. Bom, você confere a quantidade de hidrogênio e pronto, é só correr para o abraço e responder o número 4, beleza?
Se for com 3 lá, letra B, também é uma estrutura pequena. Não esquece da dupla ligação. Então, você vai chegar aí em uma estrutura como essa. Bom, aí você confere, galera, você vai ter um total de, no caso, 6 átomos de hidrogênio. Mas digamos agora que você tem uma estrutura com 20. Então, agora se torna um pouquinho complicado você fazer o quê? Essa estrutura que vai ser gigante. Mas veja bem o que os químicos perceberam aí, galera. Eles perceberam uma coisa. Dá uma olhada aqui na letra A. Olha, eles perceberam que a quantidade, galera, de hidrogênio no alceno, ela é sempre o dobro da quantidade de carbono. Como assim? Olha na letra A. Era uma estrutura com 2 carbonos para fazer, e a resposta foi 4. E 4 é o quê? É o dobro de 2, tá certo? Então, olha na letra B. Uma estrutura com 3 carbonos, e o resultado foi o quê? 6, que é o quê? O dobro de 3. Então, você pode fazer a mesma coisa para a letra C. O dobro de 20 vai ser o quê, galera? Vai ser 40. Bom, essa ideia se traduziu no que nós chamamos de fórmula geral, que no caso para os alcenos é conhecida como CnH2n, sendo que N ele é o número de carbono. Então você poderia fazer da seguinte forma: coloca a fórmula geral, CnH2n, substitui na letra C por 20 no lugar dos N, lembrando que 2N é a multiplicação, né, galera? E aí você chega no mesmo resultado, tá certo? Vamos para frente aí, galera. E se fosse agora um alcano? Vamos lá. Se for uma estrutura pequena, gente, é a mesma coisa. Você faz a estrutura e de boa você obtém o quê? A tua resposta. Um 3 aqui com 3 aqui vai dar um total de 6. Tá certo? Mas se for uma estrutura gigantesca, aí também os químicos observaram uma coisa, galera. Vamos aqui explicar primeiramente. Ó, o que é o dobro de 2? O dobro de 2 ele é o quê? 4. Pessoal, para que eu chegue no resultado aqui igual a 6, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esse 4 com 2 unidades, certo? Então foi esse o raciocínio que os químicos tiveram e aí elaboraram o seguinte, né? Que no alcano a quantidade de hidrogênio ela é o dobro da de carbono mais 2 unidades. Aí a fórmula é traduzida como CnH2n mais 2. Então você pode usar esse raciocínio também para fazer na letra B. Né? O dobro de 20 é o que, galera? Mentalmente aqui, dobro de 20 é 40, com mais 2 unidades, 42, certo? Ou você pode optar pela fórmula geral, substituindo no lugar do N o número 20. Então aí você chega no final das contas com o mesmo resultado, tá certo? Então fica essas duas alternativas para vocês. Se for um alcino, galera, bom, se for um alcino de cadeia pequena, você pode fazer a estrutura também, né? E aí você chega no resultado que é 4. Ou você pode pensar no seguinte, não é? Para chegar nesse resultado de 4, você pode fazer o seguinte, ó. O dobro de 3 é o que, galera? É 6. Para que eu chegue agora no resultado 4, o que eu vou fazer? Eu tenho que subtrair isso por 2 unidades. E os químicos, logicamente, perceberam isso. E aí elaboraram, eita que o negócio está complicado, que no alcino a quantidade de hidrogênios é o dobro de carbono menos 2 unidades. Então veja que é o contrário de quem? No caso dos alcanos. Bom, se você optar aí por fazer pela fórmula geral, tá bom? CnH2n menos 2, substitui 20 no lugar dos N, faz a matemática, 2 vezes 20 vai dar aí H20, H40 menos 2, você chega aí no resultado de 38. Certo, galera? E os outros? Pessoal, os outros não tem por que a gente se preocupar. Por quê? Porque a fórmula geral do ciclano ela é equivalente à do alceno, tá bom? Então é a mesma fórmula geral. A do cicleno, galera, e do alcadieno, ela é também equivalente à do alcino. Então, tudo que a gente falou para o alcino vale para o cicleno e para o alcadieno, ficando aí de forma isolada o alcano com a sua fórmula CnH2n. Tá certo, galera? Valeu, até a próxima!